Oi meninas, vamos aprender a fazer hoje esse lindo top de crochê com detalhe em tulipas. Ele é uma peça delicada e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no nosso canal, curte, comenta e compartilha, que isso ajuda bastante a gente. Para o tutorial de hoje, a gente vai usar o fio Charme e uma agulha de 2,5 mm, mas você pode usar o fio da sua preferência. Eu vou começar fazendo um cordão de correntinhas de acordo com a circunferência que eu desejo para essa peça. Então, eu vou fazer uma peça tamanho P, eu irei começar com 70 centímetros de correntinha. Eu reduzi um pouquinho, tá? Mais ou menos uns 80 centímetros de busto, então eu reduzi um pouquinho para 70 centímetros, porque o meu ponto cede um pouquinho, tá? Então, a gente vai fazendo um cordão de correntinhas nessa primeira parte. Após a gente fazer o cordão de correntinhas com 70 centímetros, a gente vai começar a fazer pontos baixos para a nossa segunda carreira. E é isso que a gente vai fazer, pontos baixos em cada uma dessas correntinhas. E é claro que se você estiver fazendo um tamanho maior, você vai ter mais centímetros de correntinha, tá? Eu tô dando um exemplo aqui para o tamanho PAM. Após fazer o nosso cordão de correntinhas e os nossos cordão de pontos baixos, a gente vai começar a nossa carreira de ponto alto cruzado. Eu subo 3 correntinhas e agora eu vou fazer da seguinte forma: eu pulo o primeiro ponto, eu venho no próximo ponto e faço um ponto alto normal, tá, gente? Eu faço apenas um ponto alto. Eu pulo o primeiro ponto e venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Volto para o ponto anterior, o ponto que eu pulei anteriormente, e eu faço novamente um ponto alto. Assim, a gente forma o ponto alto cruzado. Ele é bem simples. Eu venho, pulo o primeiro ponto, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, e aí eu volto no ponto que eu pulei anteriormente e faço novamente um ponto alto. É bem simples, parece complicado, mas é bem simples essa trama de pontos. É um ponto lindo e bem fácil de fazer. Para nossa próxima carreira, eu vou subir, por enquanto, 3 correntinhas. Nessa carreira aqui, eu vou fazer dessa forma, ó. Eu vou fazer um ponto alto aqui do lado, tá? Aqui do lado normal, um ponto alto normal. E aí, eu já vou vir aqui e vou fazer novamente ponto alto cruzado. Só nesse início eu faço dessa forma, tá? O resto vai ser tudo normal. Ponto alto cruzado, no final é ponto alto cruzado. A gente vai fazer isso aqui. É só porque, como a gente tem que subir 3 correntinhas, não dá para fazer o ponto alto cruzado, mas no restante dá para fazer o ponto alto cruzado. Como fica no cantinho, depois a gente passa acabamento, fica imperceptível, tá? Então, a gente segue aqui fazendo nossos pontos altos cruzados. A minha peça tá sendo feita para um tamanho P, tá? Mas também vai servir no tamanho M. Chegando aqui no final da carreira, a gente tem um ponto alto que a gente iniciou com as correntinhas, né? Então, aqui, ó, eu faço um ponto alto normal. Eu subo 3 correntinhas, viro meu trabalho, e aí eu já começo com os pontos altos cruzados, tá, gente? Normal. Como eu disse, não tem problema esse ponto sozinho, que nem ali no início dessa carreira que a gente acabou de terminar. A gente também começou com 2 pontos altos sozinho. Não tem problema que a gente vai passar acabamento. Vai ficar imperceptível esse detalhe, tá? Então, agora é só seguir. E dessa vez, quando a gente chegar no final, a gente vai conseguir fazer o ponto alto cruzado certinho, porque a gente já vai começar... Porque a gente vai ter esses 2 pontos, tá? Então, a gente vai conseguir terminar com os 2 pontos altos cruzados certinho. Meninas, eu fiz a trama de pontos por 20 centímetros. Deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que tem 20 centímetros mesmo. Gente, tá dando aqui... 20 centímetros. A gente esticando dá 20 centímetros. E agora, foram 20 carreiras, tá? Fora essa carreira aqui. Agora eu vou cortar o fio e a gente vai começar a próxima etapa, que são as tulipas. Meninas, pra agora, pra gente fazer as tulipas, as florzinhas da nossa peça, a gente vai usar o fio Anne, nessa cor verde bandeira. Eu tô usando 2 cabos e o fio Rubi, tá? Da Charme. Fio Charme na cor Rubi.
Eu vou começar aqui colocando a minha agulha aqui, né? Nessas 3 correntinhas iniciais. E vou fazer o quê? 3 correntinhas iniciais. Eu vou pular esses pontos aqui, ó. Esses 2 primeiros pontos aqui, e eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer 3 correntinhas. E eu vou pular e vou fazer um ponto alto do lado, tá, gente? Aqui eu vou pular esses 2 pontos e esse aqui, vou vir nesse e vou fazer novamente um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Você pode fazer também 2, tá? Dá certo também. Eu vou fazer 3 porque eu tô pulando 3, vou estar pulando 3 pontos, então vou fazer 3 correntinhas de separação. Ó, 1, 2, 3, vou vir aqui no quarto e faço um ponto alto, 3 correntinhas. Na tulipa, gente, na bandana que eu ensinei, que eu gravei o tutorial, eu fiz só 2 correntinhas, mas eu tava pulando somente 2 pontos. Aqui, novamente, eu faço outro ponto alto, 3 correntinhas, outro ponto alto no mesmo lugar. A gente sempre faz 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Vai ficando um Vzinho. 1, 2, 3, no quarto a gente vem e faz um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e um ponto alto. E vai ficando assim, linda a nossa peça. Agora, a gente vai começar com a cor vermelha, né? Que é a cor rubi, na verdade. A gente cortou o fio, porque tudo aqui, gente, é sempre pra esse lado, tá? Então, essa parte aqui de tulipa é sempre pro mesmo lado. Então, agora eu vou laçar o meu fio. Vou vir no início, aqui. Irei subir 3 correntinhas. Vou passar pra dentro desse meio. Vou passar pra dentro desse meio e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou voltar aqui na primeiro ponto alto e vou fechar com um baixíssimo. Vou passar a minha agulha aqui no meio dessas 3 correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas, virar o meu trabalho aqui, laçar a minha agulha e vou vir aqui no próximo ponto. E eu vou fazer o mesmo processo, 5 pontos altos, fechar com ponto baixíssimo, fazer o ponto baixo, tudo igual, mas eu vou retornar aqui com vocês, eu vou fazer esse aqui com vocês. Temos 3, 4, 5. Vou virar o meu trabalho, vou vir aqui no primeiro ponto alto e vou fazer um baixíssimo. Vou vir nas 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas e vou para o próximo, com 5 pontos altos. A gente fecha com baixíssimo, ponto baixo, 2 correntinhas e próximo ponto. Isso, gente, até chegar lá no final, onde a gente vai finalizar também com o nosso ponto alto. E vai ficando assim, tá? As nossas tulipas. Vou começar com a carreira de ponto baixo, só pra gente ter uma base pra seguir aqui com as nossas próximas carreiras. Então, aqui agora o que eu vou fazer vai ser isso, vai ser pontos baixos, com a cor crua novamente.
Aqui no primeiro, eu vou fazer um ponto baixo nesse espaço mínimo que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou fazer, gente, duas correntinhas, eu vou fazer 3 pontos baixos. Aqui eu vou fazer mais 3. E já vou prender nesse fio, como vocês podem reparar, ele já foi ficando preso aqui, ó. Arrematado, já vai diminuindo os arremates no final da peça. Aqui, ó, só passou um pingo de cola, tá pronta essa parte. Então, agora eu só vou fazer os pontos baixos até ali no final, sendo 3 pontos para cada ponto, né, que a gente tem aqui na nossa base. Finalizei a carreira de ponto baixo, agora eu vou fazer uma carreira de meio ponto alto, tá? Só pra gente ter uma base de um babado, pra gente conseguir o efeito embabadado. Então, aqui eu vou fazer, gente, duas correntinhas pra valer um ponto, meio ponto baixo, meio ponto alto, né? Meio ponto alto. E vou fazer aqui agora meios pontos altos, fazendo esse aumento. Primeiro eu fiz um ponto alto, por isso que eu desmanchei. A gente esquece, tá trabalhando com ponto, a gente confunde, ó. 2 pontos, para cada um desses pontos de base que a gente tem aqui, a gente vai fazer 2 pontos, tá? 2 nesse. E sempre o meio ponto alto, tá? Só nessa carreira aqui, porque aí vai juntar a carreira do ponto baixo com a carreira do meio ponto e vai acabar ficando na altura de uma carreira de ponto alto. Por isso que eu optei por fazer assim. Mas se você quiser fazer com ponto alto, também não tem problema. Eu optei por fazer assim, tá? Então, a gente vai fazer aqui 2 pontos para cada ponto de base, até chegar aqui no final. E quando chegar aqui no final, a gente já retorna fazendo os pontos altos cruzados. Meninas, terminei aqui, né? Já subi as minhas 3 correntinhas, porque agora a gente vai fazer pontos altos novamente. Então, agora a gente subi 3 correntinhas, virei o meu trabalho. Vou vir aqui, ó, no pé dessa correntinha e vou fazer um ponto alto, tá? Normal aqui, um do ladinho do outro. E agora eu já vou começar a fazer os meus pontos altos cruzados novamente, pra ficar parecida aqui com essa parte daqui, né? Ficar no mesmo modelinho. Então, agora eu vou fazer aqui os meus pontos altos cruzados. E eu vou fazer até o final da carreira. Pulei aqui um, parece? Não, tava certo. Vou fazer aqui até o final da minha carreira. E vou ver quantas carreiras eu vou fazer e falo pra vocês também. Mas sim, vai ficar embabadado, eu fiz só 2 pontos altos mesmo, tá? E vai ficar embabadado, conforme for crescendo, ele vai ficar embabadadozinho, assim, fazendo aquelas voltinhas, aquele babado, né? Pra ficar bem bonita. Meninas, agora a gente vai fazer o nosso acabamento lateral. Eu prendi o meu fio aqui com ponto baixo, tá? E já fiz aqui 2 pontos baixos. Agora, eu vou continuar aqui fazendo ponto baixo. Entre os pontos, e na ligação dos pontos, eu fiz um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos no ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Nesse aqui também, eu vou fazer entre a ligação do ponto que terminou com o ponto que iniciou, eu vou fazer também um ponto baixo. Tô prendendo também já os meus fios para já ficarem arrematados. E agora, no ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Agora, eu já vou parar de prender esses fios. Já deixo eles aqui, que agora é só colocar um pinguinho de cola. E eu vou dar continuidade aqui, fazendo 2 pontos baixos. Agora, gente, eu não vou fazer mais entre o meio dos pontos, tá? Só no ponto alto mesmo. Vou fazer 2 pontos baixos só no ponto alto. E é isso, fazer ponto baixo até chegar aqui. Detalhe que eu esqueci de explicar pra vocês, aqui eu fiz 2 carreiras, mas eu tô vendo se eu encontro outro novelo do fio Charme na mesma cor, pra mim dar continuidade e deixar mais compridinho. Se eu não encontrar, eu vou deixar só com essas 2 carreiras mesmo. Continuando essa parte, meninas, fiz os acabamentos de ponto baixo, tá? Aí agora a gente vai fazer o acabamento voltando. Então, eu vou começar com 2 correntinhas, fazer 3, tá? Pra ficar um espaçamento maior. Vou virar o meu trabalho e vou pular 1, 2, 3... 1, 2, 3, na quarta eu faço um ponto baixo. A gente vai pular, gente, dessa seguinte forma.
Aqui, a cada dupla de pontos, no caso, esse aqui não conta como uma dupla, porque a gente tem esse ponto aqui, meio o ponto baixo, quer dizer, ele é o ponto baixo, né? Mas aí aqui conta como uma dupla, aqui a gente conta como uma dupla de pontos, aqui outra dupla de pontos. Então, nessas duplas de pontos aqui agora, a gente vai fazer só ponto baixo até chegar na próxima dupla de pontos. E aí, a gente já vai fazer as 3 correntinhas e selar aqui, tá? Vamos fazer aqui mais um. Aí, aqui a gente já faz 1, 2, 3. A gente pula 1, 2, 3, a gente vem no quarto. E já fecha aqui. E aí, agora aqui, essa dupla de pontos. Aqui, ó, gente, dupla, porque aqui tem 1 e 2 pontos, tá vendo? É por isso que eu tô falando dupla de pontos, né? Aí, aqui a gente faz outro. Assim, fica igual dos dois lados, porque é a mesma quantidade de carreiras. Ó, 1, 2, 3 no quarto. E assim sucessivamente, tá, gente? Até chegar lá no final, onde a gente deu início ali com os pontos baixos. Aí, aqui a gente já vai começar de novo. 1, 2, 3 na quarta. Só isso pra gente amarrar, tá? Ó, sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 no meu, tá? Pelo comprimento que eu tô fazendo, ficou sendo 6 espaços para amarração, pra gente passar a cordinha de amarração. Vocês podem voltar aqui fazendo ponto baixo, se vocês quiserem, para fazer o acabamento, tá? Ou deixar desse jeito aqui também, que também fica bom. Agora, a gente vai passar pra alça. Meninas, pra parte da alça, eu tenho 2 sugestões. A primeira sugestão é a gente fazer uma alça fixa. Aí, você vai fazer o cordão de correntinhas, tá? O cordão de correntinhas fixar aqui. E vai fazer meio ponto alto para cada, 2 meio pontos altos para cada uma dessas correntinhas. E vai repetir esse processo aqui do babadinho daqui de baixo na alça, que vai ficar lindo, tá? Essa é a primeira sugestão para alça. E a segunda sugestão é uma alça mais simplesinha, que é uma alça de amarrar dos dois lados. A gente vem cá, a gente mede, tá? Eu vou deixar com 8 centímetros aqui, ó, 8 centímetros de distância. Pra outra, vocês medem também, tá? E vou vir aqui e vou colocar minha linha aqui, ó. 8 centímetros, cadê? Onde que dá 8 centímetros certinho? Eu medi aqui certinho. 8 centímetros. Então, é aqui, ó. Um pontinho depois dos 8 centímetros, do primeiro centímetro aqui. E aí, eu vou fazer, gente, um cordão de correntinhas. Bem grandinho, tá? Porque aí vai ser de amarrar, de dar laço. Então, a gente vai fazer dos dois lados iguais. Dos dois lados iguais, desse lado e desse lado aqui igual. Eu vou mostrar aqui pra vocês um lado, pra vocês verem como é. E a gente retorna, a gente fazendo pontos baixos. Eu vou só mostrar aqui pra vocês, olha. A gente retorna fazendo pontos baixos. Se você estiver fazendo a de babado, você vai fazer 2 pontos baixos aqui, ó. Você vai fixar ela e vai fazer 2 pontos baixos, né? Pra poder criar o babado. Se você estiver fazendo essa de dar lacinho, você vai fazer aqui pontos baixos, bem grande, tá? Não é assim igual essa aqui tá, não. Pontos baixos. Até o final. E depois essa alça fica de amarração. De amarrar igual que a bandana. Fica um lado aqui da alça pra cá, um lado da alça pra cá. E ele fica de amarrar assim, um lacinho lá no ombro, igual aqui dessa bandana. Fica lindo também, tá? E pro cordão de correntinhas, eu também vou mostrar aqui pra vocês como a gente vai fazer o cordão que vai passar aqui nesse meio. Esse cordão, gente, a gente vai fazer também. Você pode usar 2 pontas, tá? Nesse momento, se você quiser, que aí você faz só um cordão mesmo. Só as correntinhas mesmo, ou você pode usar uma ponta e fazer aqui o cordão de correntinhas bem grande, tá, gente? Que dê pra amarrar aí no tamanho que você tá fazendo e sobrar. Eu tô fazendo tamanho P. Eu vou colocar aqui quantos centímetros eu fiz
no meu, né, pro meu. E se você estiver fazendo tamanho M, acrescenta aí mais uns 10 centímetros, tamanho G você acrescenta 20 centímetros, tá? Aí a gente retorna, depois de fazer o nosso cordão do tamanho que a gente deseja, a gente retorna fazendo aqui os pontos baixíssimos. Ou, se você fizer com 2 pontas, você pode deixar ele já só com 2 pontas mesmo, fica legal também. Aí fica um cordão bem grossinho, ó, com ponto baixíssimo. Aí ele vai ficando um cordão assim. Ou fazer outro cordão da sua preferência também. Por fazer a alça que eu expliquei pra vocês, que seria com 2 meio ponto alto aqui pra embabadar e 2 carreiras de ponto alto cruzado, tá? Eu fiz ela com 30 centímetros, a minha, na mesma distância que eu mostrei pra vocês, tá? E aqui eu aumentei também mais 3 carreiras pra ficar mais embabadado. E foi esse o tutorial de hoje. Se você gostou, não esquece de se inscrever nesse canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para chegar a mais artesãs. E é isso, tchau!